utilizar naquele quantitativo necessário para a criança sobreviver, tá? Vou fazer diuréticos, como furosemida e cloratiazida, para tirar o acúmulo de líquidos se porventura essa criança tiver edema, tá? Oferta de oxigênio quando for necessário e manter bastante repouso, porque quanto mais exercícios a criança faz, mais ela vai precisar de oxigênio, mais ela vai precisar que o coração bombeie aquele sangue. E aí, mais desgaste aquele coração vai ter. Então, repouso é indicado até a gente começar a fazer o tratamento e restabelecer a função cardíaca. Como vocês podem perceber, não tem um medicamento para ser utilizado para voltar à função cardíaca. Para eu voltar à função cardíaca, ou é cirurgia cardíaca, certo? Com um problema cardíaco congênito, né? Uma má estrutura, ou eu vou tratar as outras duas causas bases, ou eu tenho que fazer um transplante. Quando nenhuma dessas situações funcionam, eu tenho que fazer o transplante cardíaco, porque aqui o coração ele não vai funcionar por muito tempo, tá? Dúvidas na insuficiência cardíaca? Não. 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 Só eles que não têm dúvida, o resto, não. Tá, então vamos dar continuidade. Próxima doença é a hipoxemia. O que é a hipoxemia? O nome já fala. Hipo de diminuição, xemia, oxigênio. Então, diminuição da oxigenação. Ah, professora, mas isso não seria do doenças respiratórias? Não. A hipoxemia é por falta de oxigênio na corrente sanguínea, beleza? Então, é falta de oxigênio no sangue. Então, eu tenho uma hipoxemia, uma diminuição da oxigenação sistêmica. Então, refere a uma pressão de oxigênio arterial que é menor do que a normal e pode ser identificada por uma saturação arterial diminuída. Então, a saturação normal é acima de 90%, certo? De oxigênio. Quando você tem uma saturação menor do que 90, você já tem um problema. E isso vai ser desencadeado por vários fatores. Pode ser fatores respiratórios, pode ser fatores cardiovasculares, pode ser fatores só vasculares. Então, a gente precisa identificar qual fator para entender como tratar aquilo, tá? É uma redução na oxigenação dos tecidos que resulta de baixa saturação de oxigênio, baixas quantidades de oxigênio. A cianose é a principal manifestação clínica da hipoxemia, tá? Então, o indivíduo que tem hipoxemia, ele vai apresentar cianose. A cianose do bebê ou da criança que tem algum problema de falta de oxigênio, na grande maioria das vezes em bebês, é relacionada a malformações congênitas, ok? Então, a hipoxemia, você vai apresentar uma cianose bastante característica, que é a cianose aqui, ó, cianose central do rosto. Então, nariz, boca e queixo da criança vai ficar extremamente arroxeado, mãozinhas inteiras e os pezinhos, tá? Então, todas essas três estruturas. Então, cavidade oral nasal aqui e mãos e pés vão ficar com cianose. Como é que é feito o diagnóstico? Eu olho para a criança, vejo ela com cianose de extremidades e vejo a saturação dessa criança por meio de um oxímetro de pulso. Então, eu coloco o oxímetro saturando abaixo de 90, eu posso dizer que essa criança está com diminuição da oxigenação. Então, ela já está com hipoxemia. A mesma coisa que eu falei da insuficiência cardíaca. A hipoxemia é uma doença por manifestação. Ela não é uma doença chegou do nada. Ela veio devido a uma complicação de alguma alteração cardiovascular, ou relacionada à troca gasosa no pulmão, ou no coração, ou nos vasos sanguíneos, beleza? O tratamento da hipoxemia é a oxigenação imediata. Eu tenho que oxigenar essa criança. Se é uma criança muito pequenininha, a utilização do oxigênio é por meio ou de capacete, tem um capacete, você bota na criança, né, que ela fica deitadinha, tem um capacete que você vai jogando o oxigênio ali dentro. Você tem por CPAP,
que é uma máscarazinha que você coloca, né, no narizinho da criança, ou por intubação, quando a criança já precisa, que está saturando menos de 80%. Aí a gente já faz uma intubação endotraqueal e aí já utiliza um respirador mecânico, tá? Se você intuba, tem que ser por respiração mecânica ou por ambu, né? Só que ninguém fica ali ambuzando a criança o dia todo. Então a gente utiliza o quê? O oxigênio por meio do respirador mecânico. Já é direto, já nos pulmões, beleza? Então, em caso da hipoxemia por um defeito cardíaco, né, um defeito cardíaco congênito ou uma evolução, por exemplo, a criança começa com defeito congênito, passa para insuficiência cardíaca e a promove a hipoxemia. Chegou na hipoxemia, ela não está recebendo o sangue que ela precisa, o oxigênio que ela precisa. Eu preciso resolver o caso do problema base para evitar que chegue na hipoxemia e essa criança venha a evoluir por óbito, tá? Então eu tenho que tratar cirurgicamente, na grande maioria das vezes, os defeitos congênitos para evitar que essa criança chegue à falência permanente do coração, né? Então, a morfina ela é indicada para casos de espasmos cardíacos em casos de defeitos congênitos. O coração ele começa a dar espasmos, ele começa a fibrilar, ele não contrai inteiro, certo? Ele começa a ter espasmos e aí diminui a circulação eficaz, o que causa a hipoxemia. E aí, um dos medicamentos utilizados é a morfina, porque ela controla esses espasmos, ela faz o coração bombear normalmente, certo? Ou, normalmente não, ela faz ele parar os espasmos e, consequentemente, o corpo mesmo, o cérebro, retorna às contrações normais, beleza? A hipoxemia ela é tranquila, tá, gente? Porque, como eu disse, ela é uma evolução de algo que já existia. Endocardite bacteriana. Essa daqui é uma que não necessariamente acontece por defeito congênito. Quando eu falo endocardite, it vem de processo inflamatório e endo de dentro e card de cardíaco. Então, eu tenho uma inflamação da parede interna do coração, certo? Da musculatura interna do coração. Então, o coração ele tem o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio, não é isso? São as três estruturas musculares do coração teciduais. Então, eu tenho o pericárdio, que é o que reveste externamente, eu tenho o miocárdio, que é a estrutura média do coração, que é o que faz o processo de contração cardíaca, e eu tenho o endocárdio, que é o que reveste a parede interna das cavidades do coração, átrios e ventrículos, né? Quando eu tenho uma inflamação interna, eu estou falando da inflamação da parede do miocárdio. Então, qual miocárdio? Qualquer um. Pode ser do átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Qualquer uma das estruturas do coração. Só que assim, a partir do momento que eu tenho uma inflamação da parede do miocárdio, todas as situações possíveis pode acontecer, mas na grande maioria das vezes ela é ocasionada, esse processo inflamatório, devido a um processo infeccioso, a uma agente infeccioso que agrediu a estrutura da parede interna do coração, provocando aquele processo inflamatório. Beleza? Então, o que a gente vai falar é a endocardite bacteriana, provocada por um agente bacteriano. Então, é uma infecção que quando eu atinjo internamente a parede, né, dos átrios e dos ventrículos, automaticamente eu também causo a infecção das válvulas cardíacas, certo? Do lado esquerdo da válvula mitral e do lado direito da válvula tricúspide, ok? Então, isso faz com que a estrutura movimental daquelas válvulas sejam prejudicadas. Então, o indivíduo começa a ter problema de ejeção de sangue devido ao comprometimento que o processo infeccioso vai causar nas válvulas cardíacas, tá? Pode ser só na válvula tricúspide mitral ou na válvula aórtica e pulmonar, que fica localizada na entrada da parede da artéria aorta e a outra na entrada da artéria pulmonar, beleza? Embora possa ocorrer sem nenhuma cardiopatia subjacente, ou seja,
Se a criança não tiver nenhuma outra cardiopatia, nada, ela não tem problema no coração, nunca teve, não nasceu com uma formação, ela pode ter uma endocardite bacteriana, mas é mais comum que aconteça na criança que nasce com uma cardiopatia congênita, porque o coração tá frágil. Então, aquela estrutura frágil, ela fica mais suscetível a ter o processo infeccioso. Então, não necessariamente precisa ter uma cardiopatia base para poder desencadear uma endocardite bacteriana, mas muitas das vezes as crianças que apresentam endocardite bacteriana é devido a uma já má formação estrutural do coração, que deixou o coração frágil e, consequentemente, desenvolveu ou apresentou maior facilidade de contaminação pela bactéria, tá bom? As manifestações clínicas, ela é febre inexplicável. Tem uma febre, a primeira coisa quando tem febre, que a gente verifica, né, a temperatura da criança, tá com febre, tá com hipertermia, a gente suspeita da primeira causa de febre em criança, que é o quê? Crescimento dentário. Já passou a fase do crescimento dentário, a gente vem com as inflamações das amígdalas ou das faringes, né? Então, a gente vai investigar as regiões ali é, orais faríngeas, orofaríngeas, né? Então, as infecções orofaríngeas. Mas aí percebe que não é. Não tá ali, tá tudo normal. A criança fica anorexa, sem vontade de comer, porque o coração começa a ter dificuldade de bombear o sangue, consequentemente causa fadiga, a função ali as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca, a criança começa a apresentar indisposição, anemia, hematúria, que é a presença de sangue na urina, e perda de peso, porque ela não está comendo, automaticamente ela tem perda de peso, beleza? O agente bacteriano mais comum presente nas infecções de endocardite é o streptococcus, tá? É o streptococcus. Por quê? Porque na primeira infância, principalmente, ali após os 2 anos de idade, a criança começa a ter inúmeras infecções respiratórias. E uma das infecções respiratórias mais comum é a bacteriana provocada pelo Streptococcus pneumoniae, né, ou pneumoniae, né? Então, o Streptococcus, ele vai entrar no organismo da criança automaticamente, se não for bem tratada, vai entrar na corrente sanguínea e vai circular para dentro do corpo através da circulação. Circula do pulmão, que é a infecção mais comum, o lugar mais comum do estreptococo. Então, ele tá ali na região pulmonar, ele entra dentro da corrente sanguínea e vai parar onde? No coração. E se aloja na parede ali do endocárdio, provocando o processo infeccioso e desencadeando a endocardite bacteriana, tá? Mas não necessariamente é só o estreptococcus. A grande maioria das vezes mas eu não posso afirmar que todas as endocardites bacterianas são devidos a só o Streptococcus. Qualquer bactéria caiu na corrente sanguínea, se alojou dentro do endocárdio, provocou a inflamação, é uma infecção de endocardite bacteriana, tá? O diagnóstico ele é feito pelas manifestações clínicas, pelos achados das manifestações clínicas, mas também por exames laboratoriais, por leucometria, né? Você vai analisar os leucócitos e você também pode analisar através do eritrograma para analisar a presença de anemias também. Se o coração está fragilizado por um processo anêmico, né, e a criança tem contato com um agente infeccioso, ela pode desencadear endocardite porque deixou o coração frágil, tá? E evidências radiográficas, como a cardiomegalia, em situações de estruturas mal formadas, como é o caso das cardiopatias congênitas, mas também pelo processo inflamatório da região. Então, quando eu tenho uma inflamação, eu tenho um aumento, né, pode produzir ali secreção, o que a bactéria vai fazer um processo inflamatório, vai fazer com que o coração fique distendido, né, dilatado, maior. O tratamento, ele é basicamente administrar altas doses de antibacteriano, adequado para por via intravenosa por 2 a 8 semanas. Então, o tratamento, gente, ele não é muito simples.
Não é rápido, porque para você conseguir erradicar aquele agente bacteriano, você precisa de um tempo maior, diferente de outras regiões do corpo. Então, é ideal fazer a hemocultura periódica ou de 7 em 7 dias para você ver o que? Se aquela bactéria está sendo erradicada ou não do sangue. Não é o hemograma, gente, é hemocultura. Eu quero identificar qual patógeno. O ideal é você fazer essa hemocultura no início, quando a criança dá entrada, para que você tenha certeza qual agente infeccioso para iniciar a antibacteriano, né, os antibacterianos ideais para aquele tipo de bactéria, tá? Os medicamentos de escolha, na sua grande maioria, quando você tem por estreptococcus, são as amoxicilinas, as ampicilinas, clindamicina, cefalexina, cefadroxil, azitromicina e claritromicina. Então, esses são os mais indicados para estreptococcus. Não quer dizer que em outros tipos de bactérias serão utilizados só esses antibacterianos. Podem ser utilizados outros medicamentos, tá? Dúvidas? A Salma, saí sem querer. Que bom que você voltou, Salma. Deixa eu só olhar aqui. Vamos para a penúltima, não menos importante, chamada febre reumática. A febre reumática, na sua grande maioria das vezes, é uma complicação também relacionada a um processo infeccioso, mas não um processo infeccioso imediato. Ela vai e volta por um processo de infecções recorrentes. Da onde? Das amígdalas. Eu tenho infecções amigdalianas, que vocês vão aprender na próxima aula, que são os distúrbios respiratórios. Então, a amidalite, que nas crianças é muito comum, porque qual a função da amígdala? Alguém aí sabe me dizer? Interessante. Ninguém. Ninguém nem chuta. Vamos perguntar de novo. Qual a função das amígdalas ou tonsilas palatinas? Ninguém responde. Na fase da infância, nós temos sistema imunológico completo? Também, o Ruth, mas na verdade ela não vai combater, porque quem faz o combate é nada mais do que o nosso sistema imunológico iniciando pelas suas células de defesa iniciais, que são as sanguíneas, né? Os macrófagos ali vão fazer esse processo inicial. Mas elas fazem a função de o quê? Reconhecer o agente, beleza? E produção através do reconhecimento, porque a região oral e nasal é a primeira lugar onde você vai ter acesso aos primeiros agentes patológicos que você nunca teve. Então, a criança ali pela boca é por onde ela manifesta o contato imediato, né? O contato inicial. E por ela ter aquele contato inicial, vai fazer o quê? Vai fazer com que as amígdalas reconheçam, capturam, aí ela vai ficar ali dentro, o sangue é extremamente vascularizado, e as células sanguíneas de defesa vão combater ou tentar combater a bactéria naquela região. Então, promove o quê? Um processo inflamatório. Então, ali, o processo inflamatório, devido ao quê? Devido à guerra, à luta incessante de bactéria com os nossos agentes de defesa. Mas aí vai acontecer o quê? Você tem isso uma vez, normal, 2 vezes, normal. O problema é que tem criança que tem isso de 15 em 15 dias. É de 15 em 15 dias
você tem uma resposta inflamatória na região faríngea, ali na região das amígdalas. Então, essa sequência de infecções faz com que o agente, né, a bactéria que está ali, ela seja extremamente resistente e ela adentra ainda na corrente sanguínea. É a mesma coisa do que pode acontecer na endocardite. Então, ela é provocada na grande maioria das vezes por o quê? Por bactéria específica chamada Streptococcus. O Streptococcus é um safadinho. O que ele faz? Ele consegue se tornar resistente ali na região da faringe, da amígdala, então ele adentra na corrente sanguínea e se aloja em várias regiões do corpo. Quando eu falo de febre reumática, eu não estou dizendo de um problema apenas cardíaco. A febre reumática, como também muito o pessoal confunde muito com reumatismo, né? O reumatismo é uma doença do idoso. Aqui, gente, a palavra é febre reumática. Você não vai falar que a criança está com reumatismo, você vai falar que a criança está com febre reumática. A febre reumática é uma doença autolimitada que envolve as articulações, pele, cérebro e coração. Então, por que a gente confunde com o reumatismo lá do idoso? Porque o reumatismo do idoso também causa artralgia, que é dor nas articulações, dor ao movimento. Então, a semelhança da dúvida entre as doenças estão aí, porque as duas provocam artralgia, tá? É inflamação das articulações e dores nas articulações. Mas o problema quando chega ao coração é que eu destruo as válvulas cardíacas. Professor, o que são válvulas cardíacas? Nós temos uma confusão entre valvas e válvulas. Valvas são a estrutura por inteira. Quando eu falo da válvula mitral, eu estou falando da estrutura toda dali do lado direito, esquerdo do coração, a abertura que tem entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Ela chama válvula tricúspide ou mitral. Quando eu falo dela, ela tem duas ramificações, duas pontas alojadas ou grudadas na parede do endocárdio, não é isso? Elas ficam presas na parede do endocárdio e elas se unem, se fecham. Então, ela tem a função de abrir e fechar. Cada ponta dela que está alojada chama válvula. Então, eu tenho na válvula mitral duas válvulas. É uma de cá e uma de cá. Uma que abre e ela fecha. Na válvula tricúspide, eu tenho 3 válvulas que são independentes. E aí, quando elas se juntam, elas se fecham, beleza? E isso em todas as outras válvulas cardíacas. Aorta e artéria pulmonar. Da artéria aorta e da artéria pulmonar. Essas válvulas, quando eu tenho na válvula nas estruturas, né, da febre reumática, o problema maior cardiovascular é esse. Eu destruo as válvulas. Eu começo, a bactéria se aloja ali, igualzinho na endocardite, se aloja ali e vai destruindo aos poucos a função das válvulas, independente, não da pode ser da válvula inteira, mas ela começa uma válvula por vez, tá? Então, as lesões das válvulas cardíacas é a complicação mais significativa da febre reumática. A febre reumática permanece como um problema devastador nos países em desenvolvimento. Então, querendo ou não, por que a gente tem um monte de criança em país em desenvolvimento que apresentam febre reumática? A seguinte coisa: quando você tem uma infecção das amígdalas, quase todos os pediatras da face da terra iniciam tratamento medicamentoso por meio de antibacterianos, beleza? Então, ele vai iniciar com antibacterianos bem comuns, inclusive aqueles que eu já falei ali na endocardite, só que não é por 14 dias, por muito tempo, eles fazem normalmente por 10 dias. Então, faz o início do tratamento ali por 10 dias, ou de 12 em 12 horas, ou uma vez ao dia, depende do quantitativo do medicamento e do medicamento. Então, eles vão fazer a aplicação dessa farmacologia, né, na criança. E o que vai acontecer? Grande maioria das vezes, eu tenho um probleminha, que é o quê? Diminuir os sintomas. Acabou o inchaço. A criança não tem febre. A criança começa a ter de novo aquela vontade de correr, de brincar, de tudo. Os pais fazem o quê? Interrompem o tratamento.
Nesse processo de interromper o tratamento, naquele momento, a bactéria tem uma queda, ela parou de produzir, parou de se replicar, ela diminuiu ali, parou de crescer a estrutura dela, parou de se replicar. Só que ela para de se replicar por um tempo. Por quê? Porque o medicamento ainda estava fazendo efeito. Você interrompeu o medicamento, ela começa a se replicar, a se multiplicar de novo. E essa multiplicação das bactérias fica meio silenciosa. Aí, de repente, vem a infecção de novo. 15 dias depois, vem a infecção de novo. Por ela vir de novo, o que que acontece? Você acha que aquilo ali é uma nova infecção. Não é, é a mesma. Então, a bactéria ela já está um pouquinho mais resistente ao seu sistema imunológico. Por quê? Porque você tentou ajudar lá no início, mas não fez o serviço completo. Então, ela fica um pouco mais forte. E aí você começa o tratamento de novo, com aquele mesmo antibacteriano. E aí você percebe que demora um pouco mais para a criança começar a ter os efeitos de melhora. Começou a ter os efeitos de melhora, puf, para, interrompe de novo. Aí começa do quê? Começa a ter ciclos constantes de reinfecção. Reinfecção, reinfecção, reinfecção. Até o antibacteriano não fazer efeito mais. Ele para de fazer efeito. Você toma, ele não altera. E como a gente toma um anti-inflamatório junto com o antibacteriano, que é muito comum, para tirar a sensação dolorosa e para fazer com que a criança consiga comer, consiga respirar melhor, ter uma força física melhor, o anti-inflamatório ajuda bastante. Então, camufla um pouco o efeito do antibacteriano, o que vai causar uma falsa cura. Você tem uma falsa cura. Então, a criança ali não, tá curado, o processo inflamatório diminuiu, acabou o problema. Só que a bactéria continua ali. A bactéria continua ali. Vai indo, gente, ela se torna tão resistente que não adianta mais fazer o uso através dos antibacterianos por aquele período de tempo que o médico normalmente indica. Então aí a bactéria já se alojou, já saiu daquela região, circulou através da corrente sanguínea e se alojou em outras regiões, cérebro, pele, a articulações e também no coração. O dano mais grave é no cérebro e no coração. Então, o de hoje a gente está falando do coração, que são os defeitos nas válvulas cardíacas, beleza? As manifestações são febres recorrentes, dá febre, mesmo tomando antitérmico, volta, a febre tem o retorno, e as artralgias, é conjunto, então o problema não vai ser só no coração, certo? Também vai ter lá nas articulações, o que gera intensas dores, então a criança fica ai, ai, e principalmente cotovelos, certo? Cotovelos e joelho. Então a criança agacha, ela sente dor, ela mexe os bracinhos, ela sente dor. Então isso já ajuda a você diagnosticar, suspeitar de uma febre reumática. Até porque você fez uma anamnese com a criança e você percebeu o quê? Que ela teve intensas e recorrentes infecções nas amígdalas, tá bom? O diagnóstico é feito, né, para você identificar. Você faz uma sorologia, que é uma análise do sangue, com a presença, né, de anticorpos estreptococos, que a gente chama de antistreptolizina, tá? É o anticorpo específico contra o estreptococcus, chama antistreptolizina. O teste mais confiável é a antistreptolizina, que é o aumento dos anticorpos presentes no organismo da criança que combatem o estreptococcus. O que o nosso organismo faz? Primeiro, você tem contato com o micro-organismo. Esse contato que você tem com o micro-organismo, ele captura o antígeno desse micro-organismo, ele vai fazer a produção dos anticorpos específicos, só que não é de um dia para o outro. Então, primeiro você vai sofrer a infecção. Quando você tiver uma outra infecção pelo mesmo agente, né, pelo mesmo micro-organismo, o seu corpo, ele vai tentar combater ele, mas a resposta imunológica é mais rápida. Ou seja, eu já libero os anticorpos, eu não preciso produzir. Eu vou produzir, mas eu não preciso reconhecer ele, eu já conheço, aquele não é novo para mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou meter anticorpos no sangue para combater diretamente aquele micro-organismo. Só que o que vai demorar?
menos tempo de quando eu tenho a primeira infecção, porque a primeira infecção eu vou precisar na grande maioria das vezes, de auxílio dos medicamentos. Gente, bactéria, ela é um pouco mais agressiva. Mesmo eu tendo anticorpos contra ela, eu demoro a produzir esses anticorpos, o que faz com que ela se replique muito rápido, o que causa danos muito mais rápidos do que eu produzo os anticorpos. Então, querendo ou não, eu preciso sempre do auxílio medicamentoso, tá? Para as infecções bacterianas. Já as infecções virais, na grande maioria das vezes, nós precisamos recorrer ao sistema imune, porque não tem muita coisa para fazer, tá? A questão da presença do Streptococcus na corrente sanguínea, né, do antistreptolizina, ocorre em aproximadamente 80% dos casos de febre reumática. E aí você tem certeza que aquilo é uma febre reumática provocada pelo Streptococcus, que é o mais comum de provocar essa manifestação clínica ou essa doença, beleza? O tratamento, eu tenho que erradicar os Streptococcus do corpo, e prevenção da lesão permanente do coração. Se eu causar uma lesão permanente nas válvulas cardíacas, eu tenho que fazer um transplante valvar, tá? Eu tenho que trocar a estrutura das válvulas cardíacas. Tem válvula sintética, tem válvula mecânica, tá? Não é comum em criança, isso é comum lá em adulto. Mas se a criança passar por uma febre reumática, aí a gente vai ter que fazer sim o transplante se tiver uma destruição permanente da função valvar. Então, alívio dos sinais e sintomas através dos medicamentos sintomáticos para dor nas articulações, né, e para as febres. O repouso no leito ele é recomendado na fase febril, porque durante a febre você tem desgaste já devido ao aumento da temperatura do corpo. Se você mexe demais, você gasta mais energia e seu corpo fica ainda mais debilitado. O indicado para as febres reumáticas, gente, um pouco diferente das medicações anteriores da endocardite, a mais utilizada é a penicilina G-benzatínica, ou também conhecida como benzetacil. Ela tem as doses diárias de 1.200.000 unidades, né? E é feita, né, doses diárias. Vocês têm noção que isso é dose diária? E também faz dose de sulfadiazina, 1 grama também por dia. Gente, às vezes o tratamento ele dura 15 dias. A criança toma por dia uma bezetacil. Vocês têm noção? Uma bezetacil, dependendo da idade. Deus me livre desse negócio. A gente toma uma bezetacil uma vez na vida, outra na morte. Aqui, às vezes a criança toma uma bezetacil por dia. E todo mundo aqui sabe que ela é extremamente cristalina e ela precisa ser diluída e aplicada no músculo profundo. Então, ela tem que ser aplicada no glúteo. Então, você tem que fazer o rodízio, né? No glúteo direito, no glúteo esquerdo. O ideal, a maioria das vezes, os médicos, eles optam o seguinte, eles fazem outros medicamentos orais mais brandos, que é aqueles que eu falei para vocês, e fazem a penicilina por mais tempo, só que com intervalo de 7 dias. Então, eles fazem de 7 em 7 dias, certo? Ali por 2 meses, 3 meses de tratamento. Eu não sei o que é pior, ficar uma semana tomando bezetacil todo dia, ou ficar de 7 em 7 dias tomando bezetacil por 2 meses. Eu acho que eu não sei dizer qual que é o pior. Vai indo, gente, em pedra, fica formando nódulos horrorosos no glúteo da criança, tá? E tem gente que toma pro resto da vida, de 15 em 15 dias pro resto da vida, porque se não tomar, não diminui a proliferação ou a replicação ali da bactéria, né? O tanto que esse Streptococcus, ele é safado quando ele se aloja nessas estruturas, tá? Aí fica mais difícil. É muito mais fácil tratar direitinho uma amidalite do que ficar. Ah, professor, e depois que deu, já tá com febre reumática, tem cura? Tem. Pode não curar? Pode. Pode ficar um tempo muito maior ali com a gente. Ah, e se eu tirar as amígdalas, resolve? Depois que a infecção já aconteceu, gente, que já deu dano ali nas válvulas, você pode tirar a amígdala que não vai fazer diferença. O ideal é quando a criança começa a ter reinfecções amigdalianas, né? Que você tire as amígdalas antes que ela desenvolve a febre reumática. Hipertensão arterial sistêmica, né?
A hipertensão ela é definida como elevação da pressão arterial, eu acho que essa aqui é a mais comum, que vocês já ouviram falar bastante. Muitos casos de aumento da pressão arterial em crianças, gente, é decorrida de algumas, não são todas. Na grande maioria das vezes, as crianças com cardiopatias congênitas apresentam hipotensão e não hipertensão. Mas algumas delas, pouquíssimas, faz com que a criança apresente hipertensão arterial. Uma delas que eu vou explicar para vocês é a cortação da aorta. A cortação da aorta pode ocasionar o aumento da pressão arterial, tá? A causa essencial são indeterminadas, não se sabe por que que algumas crianças apresentam hipertensão e outras não, quando o problema é cardiopatia, tá? Porém, as evidências indicam problemas de fatores genéticos e ambientais que podem desempenhar essa função. Então, assim, tem criança que não tem cardiopatia, não nasceu com nenhuma alteração estrutural do coração, nem das artérias, nasceu normal. E aí ela desenvolve a hipertensão ali na sua primeira, segunda infância, ali, depois dos 5, 6 anos de idade, a criança começa a apresentar picos hipertensivos. Não é comum, tá, gente? É bem incomum mesmo. Mas essa apresentação pode ser decorrente de fatores ambientais. Vou dar exemplo para vocês: diabetes e uma muito comum que dá até no adulto, que é obesidade. Hoje em dia nós estamos passando por um problema muito grande que é a obesidade infantil, né? Antigamente a gente sofria com a desnutrição infantil, hoje a gente sofre com obesidade infantil. Fatores genéticos de pessoas, pais obesos, né, que têm filhos obesos, ou crianças com alimentações extremamente desregradas, desde a primeira, ali da fase da lactente, né? Você, antes dos 2 anos, você já dá uma alimentação completamente errada para a criança, com intensos grupos de alimentos nocivos, né? Substâncias nocivas, como corantes, como conservantes, muito comum o uso excessivo de conservante. Conservante mundial mais comum, tá, gente, é o cloreto de sódio, chamado sal, tá? Então, o sal, ele tá presente em quase tudo que a gente consome, quase tudo, porque ele é o conservante universal. E o uso excessivo desse conservante, dependendo já de fatores genéticos daquela criança, pode desencadear o aparecimento da pressão, né, da hipertensão ainda na infância. O que não é legal, é grave, tá? E você pode desencadear um infarto ou um problema maior ainda na fase adulto jovem, tá? Antes dos 30 anos de idade. Manifestações clínicas é a cefaleia mais comum, tonteira, alterações na visão devido, né, à irritabilidade devido às dores. E se a pressão for em lactente, que é na grande maioria das vezes ocasionado por má formação congênita, a criança não fala para você que tá com dor na cabeça, ela simplesmente grita, ela chora aos berros, tá? Porque a dor é intensa, é como se fosse fincada, né, pontada. E é normalmente apontada na região da nuca, né? Então a criança bota a mão na cabecinha assim, ó, e grita, grita, grita e grita. Isso é um indicativo, né, de aumento da pressão arterial, mas também pode ser do aumento